Minutos regimentais. Obrigado, senhor presidente, deputado Paulo Teixeira. As primeiras palavras, senhor presidente, é para reafirmar que eu fico feliz quando o parlamento fluminense faz um profundo debate ideológico, porque essa é uma das funções do parlamentar. Aliás, senhor presidente, eu reafirmo que o parlamentar tem múltiplas funções. A mais importante delas, no meu entendimento, é fiscalizar os poderes, principalmente o poder executivo, através da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei de Responsabilidade Fiscal e das leis orçamentárias, isto é, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual. Essa é a função primeira de um parlamentar. A segunda é de legislar. A terceira é servir de canal de intermediação entre as demandas populares e os poderes constituídos. Mas tem mais uma, senhor presidente, que é, no parlamento, principalmente no expediente final, nas discussões dos projetos, emitir juízo de valores sobre tudo aquilo que ocorre na nossa sociedade. E aí, nesse aspecto, vale e é importante todas as divergências ideológicas. Queria reafirmar isso, porque, por exemplo, quando no final do ano de 19, deputado Paulo Teixeira, nós conseguimos, no apagar das luzes do parlamento, renovar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e criar o Fundo de Orçamento Temporário, apelidado de FOT, nós botamos milhões de reais nos cofres do Estado para enfrentar esse período difícil que nós estamos vivendo. Essa é uma das nossas funções. Esse ano, senhor presidente, e o senhor colaborou votando favorável, nós aprovamos o Repetro Industrialização, importantíssimo, com a sua alíquota de 3 pontos percentuais sobre todas as plataformas que serão lançadas ao mar para explorar petróleo e gás, ter previsão de entrada no orçamento do Estado. E, com isso, também ajudamos a debelar os 600 milhões de reais que nós precisávamos de compensação para que não perdêssemos a oportunidade de renovarmos o regime de recuperação fiscal. Então, quando o parlamento pratica essas atitudes, eu fico feliz. Mas, nesse final de tarde, início de noite de hoje, o sentimento que tenho é de tristeza, porque o parlamento não está produzindo aquilo pelo qual ele se elegeu, segundo o qual ele propôs à população fluminense estar aqui no parlamento. E lembrou bem o deputado Valdec Carneiro que nós somos apenas 70 representantes entre 17 milhões de fluminenses. E devíamos nos dedicar e dignificar o mandato que nos foi concedido. Volto a dizer, divergência ideológica é boa e salutar, porque aqui tem 25 partidos políticos, excesso de partidos, que têm divergências
divergências nas suas concepções. E nos 25 partidos, né, tem questões que são comuns a alguns e outras questões não. Está na moda, senhor presidente, discutir narrativas, mas narrativas não constroem. O que constrói são princípios, valores e propostas. E um dos maiores valores que tem, o senhor que é cristão, é ser responsável por tudo aquilo que nós dizemos. Coronel deputado Paulo Teixeira, lhe promovi. O senhor é capitão, mas lhe promovi. O senhor é conhecedor da Bíblia. Quando um partido político diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está infringindo um mandamento, que é não tomar seu santo nome em vão, porque esta verdade é uma verdade com V maiúsculo. Quando nós dizemos assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós estamos dizendo, capitão Paulo Teixeira, conhecereis a Deus e Deus vos libertará. Trazer isso, trazer uma frase dessa envergadura para o cotidiano de luta política é transgredir com o mandamento maior da Bíblia. Aliás, o primeiro mandamento. Ainda mais, senhor presidente, quem se diz cristão deve amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo como a si mesmo é fazer com que respeitemos a todos para sermos respeitados. Por exemplo, se o deputado Eliomar Coelho é velho, o é, porque tem mais de 78 anos, mas não é velhaco. Se tem muitos mandatos, é porque eles foram conferidos pela população carioca, enquanto foi vereador, e pela população fluminense, enquanto deputado. E se conferiu esses mandatos, é porque ele honrou o que a população lhe deu. E nós temos que respeitar. O deputado Carlos Mink é um dos decanos da nossa casa. E se é um dos decanos da nossa casa, é porque o povo fluminense reconheceu o seu valor. Então, nós temos que tirar o chapéu para essas pessoas e não criticá-las duramente. Se as deputadas Mônica Francisco e a deputada Renata estão aqui no dia de hoje, no parlamento, louvemos-as, porque lutaram para isso e enfrentaram adversidades muito grandes. O senhor está sentado na cadeira de presidente, deputado Paulo Teixeira, sabe que não é fácil ser eleito. O senhor sabe disso. O senhor está no seu primeiro mandato. E o senhor é um homem de classe média, veio das Forças Armadas, um homem preparado. Imagine quem teve que vir lá de vez. Temos que reconhecer e dar mérito, e dar honra, e dar glória, e não subjugar ou até mesmo diminuir esses companheiros de parlamento. Respeito profundamente todos os deputados do PSL. E respeito por quê? Porque foram eleitos. A sociedade, ela é múltipla. É feita de conservadores, de revolucionários, de gente sem concepção ideológica,
de gente de todos os credos. É assim a nossa sociedade. E temos que respeitar todas essas correntes de pensamento e aqui travar um debate político respeitoso. Eu queria citar, senhor presidente, um youtuber famoso e também de uma inteligência rara, chamado Felipe Neto, que eu assisti domingo na Globo News afirmar que a CNN, nem a própria Globo News, deveria dar espaço para os negacionistas, para aqueles que rejeitam a verdade do ser humano, com V minúsculo, que rejeitam a ciência, a tecnologia e o senso comum. Mas aqui no parlamento, eleitos, cabe todos, sem exceção, e nós temos que respeitar. E eu aqui reafirmo o meu respeito a todos, o que não implica dizer que tenho concordância. Tenho discordâncias profundas, e jamais acato a rotulação de direita, esquerda, centro, porque, horas, podemos ter posições profundamente revolucionárias. Temos outros momentos porque podemos ter posições extremamente conservadoras. Vai depender muito da nossa história, da nossa cultura, das nossas concepções e dos próprios momentos da nossa vida. Então, os rótulos são sempre perigosos. Mas eu me alegro quando a gente tem aqui no parlamento divergência profunda, mas respeitosa. Senhor presidente, uma difíceis que tem, e eu discuti isso ontem com Vossa Excelência, quem é da segurança pública, o policial militar, o policial civil, o corpo de bombeiros, exerce uma função de Estado, definida pela Constituição da República. Precisa ser funcionário público concursado e com matrícula. Já é o primeiro grande diferencial. A segurança pública é exercida por gente que tem que ser qualificação para promover o policiamento, a investigação e a segurança, quer seja preparo intelectual, quer seja preparo tático, quer seja preparo, inclusive, no uso da arma de fogo, para utilizá-la somente em legítima defesa. Esse é o princípio basilar. E quando eu falo da inteligência, porque a inteligência também é profundamente importante para se antecipar ao mundo do crime, na apreensão das armas e na captura das drogas antes que cheguem no seu destino final. No nosso estado do Rio de Janeiro, senhor presidente, se iguala em virulência para a população fluminense os narcotraficantes e os milicianos. São faces da mesma moeda, são todos bandidos. O policial tem que estar, e sempre está, na sua imensa maioria, do lado da lei. Por isso que eles têm uma função de Estado.
Mas, nesses embates diários, nós temos que proteger a vida daqueles que, de fato, são a população civil, muitas vezes menores de idade, que são vitimados exatamente pelos confrontos sucessivos. E o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Brasil, para concluir, sob o ponto deputado, de vista de interpretação da lei, senhor presidente, ele definiu que, nesse período da pandemia, não deveria ter mais incursões policiais nessas áreas onde habitam os mais carentes. E os dados mostraram que caiu muito a violência nessas áreas. E não são dados atrasados, não. São dados do momento. E é evidente, se diminui o número de incursões, diminui o número de vítimas. Até porque a grande quantidade de drogas e de armas, quando são apreendidas, e Vossa Excelência sabe disso melhor que eu, quando são apreendidas, não é na ponta da linha, não. É antes de chegar lá. É antes de chegar lá, nas grandes cargas que transitam pelas nossas fronteiras e que transitam também pelas divisas entre as diversas unidades da federação. Cargas de arma e de droga. Então, senhor presidente, para concluir, já que eu gosto de cumprir o tempo, apesar dos meus antecessores terem extrapolado, né, eu diria que encerro. Mas encerro e saio daqui do parlamento hoje com uma tristeza e uma mágoa no coração, porque achei que o parlamento, com as exceções de praxe, não se comportou como devia, né, numa questão tão relevante que é o debate sobre a segurança pública. Mas teremos oportunidade de debater esse tema quando esse projeto de lei for objeto de audiência pública já definida pela presidente, porque ele saiu de pauta, recebeu emendas e só retornará depois da audiência pública. Senhor presidente, agradeço e coloco-me sempre à disposição para qualquer debate respeitoso, até porque no parlamento somos todos deputados e devemos um ao outro dignidade e respeito. Muito obrigado, senhor presidente. concedo a palavra agora à deputada